Olá, bom dia. Bom dia. 6h59 do dia 21 de setembro de 2023. Começando, dando bom dia, mais uma vez bom dia, mais uma vez bom dia. Santo, e qual é o motivo de tanta alegria? O dia, o dia sempre é um motivo de tanta alegria. Porque o nosso dia é conforme aquele que tudo cria. E ele me diria, sorria, 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 sorria. Naquele momento, a minha dentadura caía. Santo Deus, fiquei a pensar em tudo aquilo, não, em tudo aquilo que nós podemos realizar. Nós podemos pensar, nós podemos sentir, nós podemos agir, nós podemos ver o nosso pequeno mundo. Sim, do jeito que Deus estará pedindo. E foi isso que Deus esteve a me sugerir. Ele me disse, eu estive aí, eu estive a sair, eu gostei do que vi. Puxa vida, você imaginar que você pode caminhar, você pode sentar, você imaginar que a sua cabeça você pode carregar, você pode ter o conhecimento, sim, pleno do seu pensar, você pode querer, você pode não gostar, você pode todo um roteiro de vida. Não. Você poder saber que você tem 10 dedos em 2 mãos já é algo maravilhoso. Olha só você poder ter digital. Você poder entrar num lugar e poder colocar a sua vida inteiriça lá. Você não ter que ficar sem saber onde pisar, assim, a se deslocar, tentando o tempo todo um meio. Sim, um meio de não incomodar. Imagine eu na via pública, caminhar, procurando o meu pezinho colocar no lugar onde eu... Mas Deus disse, vamos celebrar. Fiquei pensando que a celebração é algo de cunho particular. Não dá para aniversário. Não dá para aniversário você, sim, imaginar sem você lá. Isso não pode se dar. Então, é uma festa estritamente sua e sua e sua. Então, você não precisa colocar mais ninguém no lugar. Porque para a data de aniversário se concretizar, você é a única pessoa que precisa estar. Por isso a arcada dentária esteve o quê? A pular, saltar, depois desprender. Coisas que a gente não precisa mesmo entender. Você só precisa saber que Deus deu dentes para você. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada um pode ser arcada dentária do seu bem viver. Porque tem que ser um bem viver. Senão, não foi Deus que deu para você. Foi você que esteve a escolher. E no meio de tanta dentadura, tinha gente até que tinha chapa dura. Aí eu logo disse, eu não tenho dúvida. A vida passou a ser muito dura. Sim, porque você conviver com gente de chapa dura. Você pode ter ilusão, sim, de que a sua vida vai ser assim, feito fruta madura. Isso não.
Eu logo disse, não vou viver dia de verão. A questão é você compreender a separação. Sim, sim, esse tipo de enganação. Primavera é primavera, não existe a história de primaverão. Muda-se a estação, muda-se a sua visão. Aí eu fiquei a pensar, sim, se toda aquela gente estava naquele lugar, o quê? Com chapa dura. Querendo toda a minha arcada dentária. O quê? Não só arrancar, prejudicar, sem nem sombra deixar. Eu logo disse. Por que que com Deus eu não vou falar? Por que que eu vou colocar um emissário para toda hora eu ter que pôr o emissário falar? Eu vou ter que, de fato, língua desdobrar para o emissário, se poder alcançar aquilo que ele vai ter que levar, ele vai ter que, com Deus, ali, dialogar, explicar, trazer o pensamento de Deus para cá. Aí eu disse, não. O quê? Aí eu disse, não. Eu não tenho condições nenhuma de ficar com essa história de falar com um emissário aqui, para ele levar para lá, traz de lá para cá. Essa história é muito complicada. O quê? Comecei, de fato, o quê? A bola pipocar. Sim, porque sabe como é que é? Quando chega assim, o que, gente, de dentadura, quer dizer, chapa dura, você logo começa a imaginar o tanto de coisa que essa gente tem para falar. Comecei a pipocar. Pá, 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 pá. Olha, que aquilo, uma confusão tão grande esteve a começar, que Deus, em pessoa, o quê? Colocou a mão. Cara, eu. O quê? O quê? Toda a minha vida ali. O quê? Sim, é o momento de dialogar. Senta, eu vou escutar. Não é possível que eu estou vendo uma confusão e tanta nesse lugar. Todo mundo estará a falar que é você que não está a gostar de tudo isso que vieram lidar. Qual é o problema do lugar? Eu disse para Deus, olha, essa pergunta do Senhor me perguntar qual o problema do lugar, olha, é motivo para eu, o quê? Língua esticar. Mas com língua de fogo eu não vou me dar, nem dou a oportunidade de por um leve momento, com língua de fogo, sem história. Santo, Deus disse, eu estava a pensar que não existia nem possibilidade de língua de fogo contigo conversar. Imagine se língua de fogo iria poder colocar 2 pontos travessão e você, o que colocar dentro para Paraquará? Com língua de fogo? Ah, essa confusão. Eu disse que não iria prestar. Mas eu disse para Deus, o Senhor disse para quem que não iria prestar? Deus disse. O que não faltou foi gente para eu falar. Eu dizia, o quê? Raio trovão. Eu passei a gritar, minha filha, vocês precisam parar. Por que que não deixa ela viver a vida conforme ela desejar? Se ela não quer com ninguém falar, deixa ela nesse lugar que ela está e é da responsabilidade dela. Eu disse para Deus, Senhor, eu disse a mesma
coisa, milhares e milhares de vezes para eles que eu não queria em nenhum momento com eles estar, que eu nunca quis da mesa deles provar, que eu não queria nem sequer pensar na possibilidade de na igreja deles eu entrar. Eu disse para aquela gente que eu não queria nem sequer a condição de gente que eles queriam me dar. Ah, que coisa difícil. O quê? Sim, Deus disse. Olha, minha filha, é muito difícil. É muito difícil quando a gente começa a traçar uma ideia daquilo que a gente quer realizar e o outro não vai respeitar. Filha minha, filha minha, filha minha, você é livre nesse lugar. Quando Deus disse que eu era livre, o quê? Aí pronto. O quê? Tudo aquilo que eles queriam mesmo. Se na minha árvore, pendurar, pronto, plá, 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 caía. Caía tudo. E eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou juntar? Eu não posso deixar para ninguém isso se responsabilizar. Quando aquilo tudo estava a cair, vê o quê? Santo, um ser vivo se aproximar de mim. Santo, como eu desejei sorrir, mas eu disse não. Sorrir pode mesmo traçar uma ideia assim um tanto ruim de mim. Eu sentei e fiquei. Aí o ser vivo chegou. E aí? O pai conversou? Eu falei com ele sim. E por que está assim? Porque eu posso ficar assim. E é comigo que vai ficar assim. É com você e todo esse mundo aí. Mas eu fiz alguma coisa para você ficar dessa forma. Trouxe esse mundo todinho aí para mim. Eu disse para você que eu não queria nem sequer me aproximar de ti. Eu disse para você me deixar ali, mas você não. Você disse que eu tinha que sair, que eu tinha que sair. O resultado é isso aí. E o ser vivo ali, sem desistir. O quê? Sim, costumava sair, trazia assim, presente para mim, coisa assim. Aquelas coisas ali, eu disse, eu não quero nem olhar para nada disso aí. O quê? Aí eu virei assim, fiquei pensando, santo, se ele começar a construir essa casa aí, eu tenho certeza de que vai sobrar para mim. E fazia, o quê? Biquinho. Me tranquei dentro de mim. E ele parecia sorrir. O quê? Ele sabia que me trancar dentro de mim era dar a chave do meu ir e vir. Ele sabia que era assim. Pronto. De repente a casa de espelho. O quê? Com tudo aquilo ali que os infames, língua de fogo, de trapo, sei lá, que eles estiveram a me dar. Mas ele soube tudo colocar de uma maneira que eu tinha certeza de que aquilo ali nunca esteve a me prejudicar. Não do jeito que ele esteve a me dar. Sim, porque aquilo tudo não esteve a representar a vida que ele esteve de fato a traçar, não. Para eu poder com ele estar, ter a visão de mundo que ele queria me dar, saber separar o mundo dele do mundo que eu sabia não só entrar, dominar, controlar, era meu, de propriedade particular. Aí eu desejei o que? Muxoxo. Aí eu disse, vou fazer muxoxo. Mas quando eu pensei em fazer muxoxo, o quê? A família sagrada ali, o quê? Começou a chegar. Trazia presente, mobiliou a casa todinha, uma casa assim que eu poderia mesmo me espalhar. O quê? Era de propriedade particular.
O problema é que a família sagrada tinha a chave do lugar, entrava, trocava, arrumava mesa, alimento, era aquela coisa toda, até em cada data particular, aquela que a gente costuma festejar, a família sagrada estava lá, preparando o que não só o almoço, como o jantar. Eu sempre disse, isso não vai prestar. Se aqueles infames descobrirem que eu tenho essa casa particular, que eu saio toda hora daqui para lá, que eu vivo mais lá do que cá, eu não sei não se a porta do inferno eles não vão me dar. Ô, santo, eu nem sei porquê, o que esse pensamento esteve a passar. Quando eu estava assim num dia, o quê? Era assim um dia desses, sim, que a gente tira para pensar. Aí eu vi, sim, gente chegar, gente chegar, gente chegar, gente chegar. Eu logo disse, não posso dizer que é a porta do inferno, porque eu tenho mesmo que considerar. Sim, Jó conheceu o inferno. Eu tenho que respeitar, considerar. Aí é pior do que eu posso. Quer dizer, que eu possa imaginar. Mas o divino me disse, na casa que você está, que é de sua propriedade particular, eles não podem entrar. Portanto, deixe cada um se espalhar, deixe cada um mobiliar, deixe cada um preparar o que desejar. Você tem ciência de vida particular. Basta você saber que aí não é o seu lugar. Isso eu nem preciso lhe falar. Olha, eu tenho que falar. Não, eu tenho que falar. Braço eu estive a cruzar. Urca. E passei a escutar. Sim, escutar aquilo tudo. Um chegava a falar, o outro chegava a falar, e trazia coisa. E o pensamento, cada um me dava e eu ali, de boa. Não, eu disse, eu vou ficar de boa. O quê? Não foi de criança mimada. Sabe como é criança mimada? Sabe como é que é? Um pega, o quê? Agrada, outro pega agrada. Eu disse, santo Deus, que filosofia exata. Ser uma criança mimada. Quando eu passei mesmo a ser essa criança mimada, pronto. Eu disse assim, santo. Quando de fato a criança vê o quê? Alguma coisa. O quê? Errada. Sabe como é a criança mimada? Santo, vai acabar toda a tranquilidade da casa. E ali, beleza, eu até cantarolava. O quê? Sim, musiquinha com eles, eu de fato trocava, era coisa assim. Até parecia engraçada. Aí eu... Santo, eu até com o João, o Batista mesmo, eu até me dava. Sim, sabe como é que é? O pensamento dele com o meu, eu até muitas vezes casava. Sim, para poder, sabe como é que é? Dialogava. Santo Deus, mas não dá para você, de fato, ficar, o quê? Sim, numa casa, o tempo todo trancada, sem ter direito a nada, sendo tratada como criança mimada. Eu logo disse mesmo, santo Deus, eu vou ter que espalhar brasa. Sim, sabe como é que é? Não dá para você ser gata. O quê? Sabe como é que é gata? Gata. E aí você fala, santo Deus, você ser gata. Sim, sendo o tempo todo. O quê? Usado, espancado. Sim, porque você não pode acreditar que gente chegar, querer o tempo todo, consciência violentar, é uma coisa sagrada, não dá. Então, é apenas usar, espancar. Eu disse, beleza. Eu estou preparada. O quê? Afe Maria! Eu saí assim na porta de casa e dei aquela gargalhada. O quê? Aquilo me aliviava. O quê? Dei tanta gargalhada. O que o apóstolo chegava.
me felicitava. Sabe como é que é? Aí eu disse, oh, sabe o que é, né? Eu estou cansada. O quê? Agindo como menina mimada? Santo, quando eu fui agir como menina mimada, o que na porta de casa? Aquela que o apóstolo, sim, ali preparava, dizia que muito me amava, que muito se preocupava e tal, e todas as vezes que eu trazia aquela coisa ali, ele chegava, mas aquilo ali era uma coisa inusitada. Eu nunca saí na porta de casa para dar gargalhada, mas quando eu saí, pronto. Toda a casa. O quê? Toda a casa. O quê? Parecia de fato que se apavorava. Pá, 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 correria e correria. Aí eu com ele até conversava e tal, trazia e coisa. Aí eu disse, eu vou fechar a porta da casa. O quê? Sim, para fora, eu ficava, fecha a porta e fica ali do lado de fora. Qual é o problema? E tinha. Aí João Batista explicava que não podia, de fato, eu ficar fora daquela casa, que eu me arriscava, que muita coisa ali se passava, e essa coisa toda, e aquela coisa, e era a gente explicando, explicava, mas eu nada de entrar, não voltava para casa. Aí eu comecei a dar uma volta. O quê? Sim, sabe como é que é? Sabe como é que é, menina mimada? Eu dizia, eu quero sair de casa, eu quero sair. Eu não volto se eu não tiver direito de dar uma volta. Santo, muitas vezes até o próprio João me acompanhava. Me dizia, olha, não pense que você pode ficar fora de casa. As pessoas estão preocupadas. Você tem uma mãe abençoada. Eu fiquei pensando desde quando um espírito elevado pode ser uma pessoa abençoada. Sim, porque era tudo aquilo que a dita irmã Elizabeth representava. Uma coisa assim tão elevada que eu jamais alcançava. Então como é que essa mãe poderia ser abençoada? Então meu nome mudava. O quê? Elizabeth Maria eu virava. Aí eu não gostava não. Não gostava da coisa que nós sentava. Elizabeth Maria. Elizabeth Maria. Eles me chamavam? Elizabeth Maria. Achava que não combinava. O quê? Aí o meu nome eu mudava. Não gosto não. Elizabeth Maria não. Eu posso ser Maria de Cássia. Se for Maria de Cássia, eu fico de boa. Não sou aqui como na casa. Só quando eu disse que eu era Maria de Cássia. O quê? Ali, toda a minha vida, o quê? Inteirinha acabava. Acabava, com o João eu muito brigava. O quê? Eu dizia pra ele. Eu não mudo. Meu nome é Maria de Cássia. Você gostando, não gostando, eu me chamo conforme o quê? Aqui, ó, o meu ouvido encaixava. O quê? Enquanto, quer dizer, conforme a minha casa se apresentava. Quando eu disse para ele que eu iria, de fato, viver como, quer dizer, enquanto, tal qual, como eu era, santo Deus. Acho que João não gostava muito dessa história de Maria de Cássia. Mas, como ele, de fato, o quê? Se responsabilizava. Olha, se tem uma coisa que eu tenho que... Não, eu tenho que falar mesmo. João nunca deixou de se responsabilizar por essa pessoa. Sim, que o tempo todo eles ali buscavam. João tinha uma responsabilidade ímpar. Eu poderia mesmo nem sequer olhar para a cara dele, mas ele sempre ali me procurava, ele me orientava, ele comigo falava. E muitas vezes eu nem escutava, meu ouvido tapava os meus ouvidos, sim. Eu não queria.
Eu não queria, de fato, ficar o tempo todo ali escutando, 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 sem ele querer ouvir nada. Eu dizia para ele, nem adianta. Mas ele não deixava, não deixava de trazer, de fato, aquele pensamento. O quê? Amoroso. Assim, uma coisa assim tão sagrada, que muitas vezes eu me culpava. O quê? Aí pronto. O quê? O lenhador chegava. E tinha, Ave Maria, quando o lenhador chegava, muito eu apanhava, muito eu apanhava, muito eu apanhava. E ele fingia que me amava, que me adorava. Que miséria. Não, o quê? Aquilo sim. Aquilo é a figura, olha, de uma coisa tão ordinária. Mas o quê? Falar o quê? Falar como? Gritar como? Ele tinha poder na casa. O quê? Um poder que todos lhe davam. Ele era aquele, né? Sabe como é que é? Que tinha. O quê? Sim, tinha vida assim, toda iluminada, enfaixada, aquela coisa toda consagrada. Sim, ele podia ser tudo isso para os outros. Para mim, ele era uma pessoa ordinária, que o tempo todo a mão levantava. Eu vivia, de fato, era toda arrebentada. Até meu rosto inchava. E inchava! Às vezes eu nem gostava. O quê? Sim, de encarar aquela fisionomia toda ali, de tanto ele me espancar. Porque eu dizia que na casa não iria estar. Penso mesmo que é cruel a gente não querer. Não querer uma criança escutar. Sabiamente Deus disse, sabiamente, sim, porque eu tenho que dizer sabiamente. Porque Deus é sábio, é. Mas a gente é que é burro, de não compreender que sabiamente Deus o tempo todo estará nos falar. E compreendi infinitas vezes o que ele dizia para mim. Seja apenas uma criança dentro desse mundo aí. Quem sabe assim alguém possa, em algum momento que seja, lhe ouvir. Mas ele sempre me disse, para eu não me iludir. Deus sempre me diz, a gente planta a semente do ir e vir para cada um ali, mas é sem a gente se iludir. Então, seja essa criancinha aí, mas não espere nada de ninguém ali. Viver assim, sem esperar nada, mas plantando a semente do direito que cada um tem de ir e vir. Não foi simples para mim, não. Apanhar, ficar sem respirar, desmaiar de tanto sofrimento, sem ninguém se apiedar. Eles, santos. Eu? O que era eu? Se não fui nada para a família, sim, para a família. Que aqui, eu de algum modo compartilhava a simples vida que eu levava. Imagine se eu iria, quer dizer, se eu ia ser alguma coisa para aqueles que diziam que tudo me dava e que eu recusava. Que eu poderia ter uma vida iluminada. Que eu poderia, de fato, até mudar de casa, ter riqueza, dinheiro, subir nas maiores bancadas para ser adorada. Eu não posso dizer que, tirando a visão, sim, do espancamento, isso de fato não se dava. Quantos livros, sim, ali chegavam, para eu poder, de fato, trazer a idolatria que eles me davam. Quantas pessoas, sim, a vida compartilhavam.
com essa dona de casa. Aquilo ali era algo concreto, real, absoluto, não era nem relativo. Eu registrava. Mas essa vida, eu não gostava, eu não desejava, eu nunca coloquei na balança da minha casa. Portanto, a minha consciência, sim, eles violentavam na medida em que eles não me respeitavam. Eu dizia que eu não queria nada daquilo ali, que eu poderia de fato morrer trancada dentro daquela casa, isolada na minha, de boa, que eu não precisava de nada daquilo que eles me davam. Mas eles nunca me escutavam. Nunca tive direito, nem a um copo de água daquela gente desgraçada e ordinária. Nunca. Mas a gente deve considerar, sim, a gente deve considerar que João é e sempre foi uma pessoa ímpar, uma pessoa honrada. E quando ele viu que eu não voltaria mesmo para aquela casa, de algum modo ele sempre deixou o alimento fora da casa. Ele sempre deixou. Ele nunca me deixou faltar absolutamente nada. E eu reconheço. Mas dele eu nem me aproximava. O divino sempre me aconselhava. Sempre me aconselhava. Considere o que passou na casa e separe. Separe as águas. Porque João nunca me prejudicava. Mas ao mesmo tempo ele me prejudicava. Porque ele nunca me escutava, não considerava o que eu falava. Toda a minha vida, sim, ali arrancada. E confesso que não foi fácil mesmo para ele olhar para mim da forma como o divino esteve a me pedir. Volto para aquele mundo ali e passa a viver ali. Fui ser Maria de mim. Fui ser algo muito difícil para mim. Algo que eu nem conseguia trazer como fonte de vida. Porque ali eu muito sofri. Mas o divino disse para eu assumir aquela responsabilidade, que não era justo eu tratar João assim, se eu também não queria olhar para mim. E Maria esteve a me conduzir dias e dias comigo ali, sabendo cuidar de mim. E minhas feridas todas eu abri. Todas. Até que eu consegui mesmo olhar para mim e de algum modo trazer o mundo de João para mim. Não foi tão simples, mas eu consegui. Eu consegui dividir. Aqui é o mundo que não pertence a mim. Sim, o de João não pertence a mim não, mas eu entrei naquele mundo ali. E quando de fato eu consegui, sim, entrar no meu mundo, no de Maria de mim, santo Deus. Ah, santo, eu muito. Cuidei de mim. Cuidei de tudo que pertenceu a mim. Deixei tudo
Tudo, 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 tudo vivinho. Vivo, vivo, vivo. Isso divino sempre esperou de mim. Tanto. Como é que uma pessoa como o divino, que tem tudo, pode de fato agir assim? Sim, porque ele poderia muito bem não esperar nada de mim. Eu não era uma pessoa simples de se conviver ali, não. Mas ele esperou. 100%. E ele ainda me disse: você vai viver muito mais do que eu estou a esperar. Mas é bom a gente deixar a pessoa se superar. E a parábola? A parábola do semeador estive a multiplicar. Muito mais, muito mais, muito mais. A ponto de poder com João apaziguar, ter uma relação, sim, de pensar, ele com dele, ele com o meu, sem a gente, sem confronto, mas se dá. Sabendo eu entrar no mundo Elias, aquele que o meu passado esteve a me dar. E eu sei dominar, eu sei buscar, eu sei multiplicar, eu sei realizar qualquer coisa que o mundo do Elias, eu estive de fato a buscar, a elevar, não nessa condição mesquinha de ser grande, mas é compreendendo que Deus, é tudo aquilo que o Elias esteve a mostrar. Do jeito dele. Sim. Retratou Deus de uma maneira ímpar. A ponto do próprio Deus, ele poder batizar do jeito dele, sendo ímpar. Depois é verdade que eu não queria mais com ninguém falar, mas tive que, de fato, a porta da minha casa, sim, eu não digo nem abrir, eu escancarei mesmo para o apóstolo Paulo e para quem estava o tempo todo a me esperar. Eu fiz isso até de uma maneira que eu nem estive mesmo a gostar. Não posso dizer que eu estive a gostar. Era muito difícil deixar duas pessoas daquele mundo lá na minha casa entrar e até se espalhar. Dei a chave da minha casa para o apóstolo, para que ele pudesse buscar dentro da minha casa tudo aquilo que eu costumava falar e ele nunca quis escutar. E foi com muita dor. Não foi com muita dor que eu tive. Tive que isso realizar, mas eu considerei de fato tudo aquilo que ele esteve de fato a vivenciar como homem de pensar, uma pessoa que não tem nem como a gente se não separar. Ele não tem nenhum tipo de pensar similar. Não. O pensar dele é uma coisa espetacular. A gente nem consegue mesmo, ó, equiparar. O homem tem conhecimento e sabe aplicar. Então não existe uma única pessoa nesse mundo capaz de chegar nem a percentagem mínima do que o apóstolo Paulo esteve a realizar como homem de pensar. Nós somos nada. É verdade, eu não posso de fato deixar de falar. E tendo ele, sim, a me solicitar uma semente tão espetacular, sim, deixar ele plantar semente de paternidade numa pessoa, o que sim, porque eu não sou uma pessoa assim, não. Que vou deixar, sim, de mim, ninguém se aproximar, não. Não deixo, não vou mentir, não deixo, não. Pessoa lá é o cá.
Assim, eu posso mesmo. Eu posso, de mim, testemunho dar. O que eu sei é que as pessoas se aproximaram e sempre, sempre, sempre me prejudicaram. Compreendo e separo o mundo do sagrado. O resto eu passo. Eu não vou mesmo ficar com essa história de que eu não vivi conforme aquilo que se passou aqui. O sofrimento é vivo dentro de mim, eu não tiro isso. Não tiro isso. Por ninguém aqui. Não tiro. O divino isso não esteve a me pedir, não. Ele sempre me disse, caminhe com a verdade de si, essa é a minha verdade. Essa é a minha verdade. Eu sofro e sofri. Eu não conheci piedade por essa pessoa aqui. Conheci não. Não vou mentir. Eu sei agir e ajo naquilo que é a verdade de Deus em mim. Porque o meu Deus eu conheci. Não elevei emissário. Nunca gostei disso. O divino sempre me disse, se eu pude ir e o caminho eu dei para ti, por quê? Por que que você vai tirar isso de ti? Sem essa história. Se quiser, de fato, viver o que eu estou a lhe pedir, tem que seguir esse caminho aí. E dentro desse caminho aí estava mesmo o sagrado, o apóstolo Paulo e João, o amado. Sim, o homem que foi amado. Amado. A ponto de ter todo o seu mundo ali separado para o Messias ser batizado. Eles, sim, fazem parte do mundo que o Messias trouxe para mim. Não tem mais ninguém ali não. Tem mais ninguém ali não. E não vive de enganação não. Pode ter para os outros, problema é dos outros. No caminho que ele esteve de fato, dar para mim como caminho para o ser vivo, só encontrei o sagrado. E aqueles dois seres assim, com mundos diferenciados, mas cada um dentro de um mundo do perfeito, edificado. Porque é assim, eu não posso, de fato, tirar deles aquilo que é deles, porque eu não me entendi muito bem com eles. Portanto, eu posso ler qualquer coisa aqui. Eu posso não ter me entendido como apóstolo, mas não terei dele, o que é dele. Eu posso não gostar de A, de B, de C, não sou obrigada a gostar de ninguém. Mas o meu trabalho eu faço separando aquilo que é o meu direito. Não sou obrigada a gostar, de não gostar, de falar ou de não falar, de fulano, disso. Posso, de fato, viver a minha vida particular. Sento para trabalhar e pronto. Deixo minha vida particular lá. Gosto de ser o que eu sou. Sou uma pessoa comum. Posso opinar sobre a vida de fulano. Sim, pessoas que fazem parte do nosso caminhar. Posso, de fato, pensamento levantar, como toda pessoa comum faz no lugar. Mas é respeitando. Sim, respeitando. Deixando tudo isso lá e na hora de sentar é sentar e pronto. Vida que segue.
Eu nunca desejei ser jegue. Não vou carregar aquilo que pertence a ninguém nesse lugar. A minha carga é essa. Está dentro do meu universo particular. O resto não pertence a mim. Não vou de fato idolatrar ninguém. Não vou dizer que Emmanuel esteve a prestar. Aquele canalha ordinário, maldito. Todo o meu mundo, ele fez questão de pisotear, esmagar. Esteve a me humilhar. É um traste. É assim que eu vou falar. Porque ele é um traste para mim. Se ele prestou para os outros, problema. Não sentei na mesa dos outros. Sentei na minha e na mesa que o divino esteve a me solicitar. Está longe do pensamento de ninguém. De ninguém. E eu de fato carregar. Isso porque eu conheço a minha dor de cunho particular. E não vou de fato negar. Não espere nada diferente do que aqui eu estou a falar. Bom dia. Pescoço é para a gente usar, é a nossa cabeça a gente levantar, sem deixar ninguém nos tirar o direito da nossa própria vida, a gente de fato levar e se responsabilizar.